dar drama à modesta família. A irmã chama socorro na porta do hospital para a mulher que passa mal com sintomas da Covid-19. Ela foi atendida, mas não resistiu. Belém, que é outra capital importante da região norte, também entrou em colapso. Belém é o epicentro da pandemia no estado do Pará e as unidades de pronto atendimento não estão conseguindo responder à grande demanda. Um homem morreu na porta de uma UPA na capital. O Centro de Perícias Científicas teve que contratar o caminhão frigorífico para auxiliar no recebimento dos corpos. O governador Helder Barbalho, que foi contaminado pelo coronavírus, está isolado em casa, mas segue anunciando medidas para conter o avanço da pandemia no estado. Para reforçar o atendimento, 86 médicos cubanos que moram no Pará foram convocados. 32 médicos cubanos já se apresentaram, inclusive já vão começar a trabalhar na linha de frente. 4 hospitais de campanha foram construídos para o atendimento de pacientes com coronavírus. Para proteger a população, 320 mil máscaras vão ser distribuídas pela Polícia Militar em todo o estado. Na hora que a polícia estiver circulando, ela vai olhar onde tiver concentração de gente e vai fazer a distribuição dessas máscaras de graça. Olha isso, inventaram uma pulseira na Bélgica que ajuda a manter o distanciamento social, que é uma das recomendações para evitar a contaminação pelo coronavírus. O equipamento começa a ser testado no mês que vem. Ela alerta quando a pessoa que usa o equipamento no pulso, se aproxima demais de outra pessoa. A pulseira começa a apitar quando a distância fica menor do que 1,5 metro. E essa pulseira também pode ser usada, por exemplo, para registrar o trajeto de quem está contaminado. E quem é que está conseguindo manter a rotina de exercícios nessa quarentena? Uma pesquisa encomendada pela Band mostra que de cada 10 pessoas que tinham o hábito de se exercitar, 3 só têm conseguido deixar a preguiça de lado. O dia nem amanheceu e o Flávio já está a mais de 40 km por hora dentro de casa. Enquanto todo mundo está dormindo, começar o dia, já uma missão cumprida. O vídeo foi feito para inspirar funcionários da empresa que ele comanda. Isso porque a essa altura do campeonato, depois de 40 dias de confinamento, manter a disposição não tem sido tarefa fácil. Bom de Deus, mãe! Eu só tô comendo. E passando álcool. O levantamento da Paraná Pesquisas, encomendado pela Band, mostra que mais de 60% das pessoas não têm feito exercício durante o isolamento social. A Fernanda faz parte dos outros 34%. Trabalhando de casa e sem os deslocamentos diários, ela saiu do sedentarismo justamente quando a maioria está parada. A quadra do prédio foi liberada com horário marcado e por isso aproveita para mexer o corpo ao lado da filha e do marido. Circuito, pular corda, andar de bicicleta, brincar de boxe, para queimar energia mesmo, porque até ela fala, mamãe, não consigo dormir à noite porque eu fico muito tempo deitada. Os móveis da casa da Débora viraram a nova academia. A motivação diária vem das lives de ginástica. Que eles acompanham, eles te motivam. E aí eu falei, não, isso tem tudo a ver comigo. Para o Flávio, a tecnologia tem ajudado a deixar de lado aquela sensação monótona de pedalar e não sair do lugar. Da varanda, ele percorre o mundo. Nesse ambiente hoje que não permite, né, essa liberdade, a gente às vezes tem que sair virtualmente. E o que eu faço aqui na varanda, para mim, faz sentido e espero que cada um encontre o seu caminho. Um homem morreu em mais um dia de protestos violentos na Venezuela. As manifestações contra a falta de alimentos aconteceram pelo 2º dia seguido. O governador do estado de Bolívar, onde o caso aconteceu, disse que o manifestante foi atingido pela polícia. Segundo o exército venezuelano, o homem de 28 anos foi morto com 2 tiros na cabeça durante o ato. Se você acha que a economia está parada em todo mundo, olha essa. E se você acredita que Estados Unidos e China são inimigos, mais motivo para prestar atenção. Um complexo petroquímico de 10 bilhões de dólares está sendo construído na China com dinheiro de empresa americana. O complexo ExxonMobil, uma das maiores petroleiras do mundo, é um dos poucos negócios na China que pertencem inteiramente a uma companhia estrangeira. A maior energética dos Estados Unidos decidiu manter o projeto, mesmo com a pandemia e a queda nos preços do petróleo. E a chuvarada que castigou Salvador essa semana é a pior em 5 anos. Ramon Ferraz.
A sirene de alerta de deslizamento de terra foi acionada em 2 bairros de Salvador nas últimas 24 horas. Moradores, dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Aqui na capital baiana, os moradores de áreas de risco passam por treinamento para situações como essa. A Defesa Civil faz simulados e rotas de fuga para que as pessoas saiam de casa em direção a abrigos como esse. Geralmente são escolas municipais. Jamile foi acolhida hoje com 2 filhos pequenos. A fundação da casa já não tem mais, está caindo os barrancos através da chuva. Mas meu marido não, que a gente pode até dormir em rua, e meus filhos. Já são cerca de 40 desalojados em Salvador por causa dos estragos provocados pela chuva desde ontem. Devido à pandemia do coronavírus, são permitidas até 50 pessoas nas unidades de acolhimento. A chuva na cidade deve continuar até segunda-feira, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Voltamos a falar sobre o dia tenso hoje em Brasília, após a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o que gerou um embate entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver uma informação aqui no telão que retrata a diferença entre a indicação para um cargo político e para um cargo técnico. Em 35 anos, o Brasil teve 30 ministros da Justiça. Tempo médio de permanência no cargo, 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Foi o tempo que ficou Sérgio Moro na função. Já na diretoria da Polícia Federal, que é um cargo técnico, foram 16 indicados e o tempo médio de permanência deles é bem maior, 2 anos e 2 meses, ou seja, 25 meses. O atual diretor, o que foi exonerado, não atingiu essa marca. No pronunciamento em que explicou os motivos do seu pedido de demissão, Sérgio Moro afirmou que, ao contrário do que foi publicado no Diário Oficial, ele não assinou o pedido de exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Houve primeiro um desejo de trocar um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição. Mas conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo, por questões exclusivamente pessoais. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, o que eu vi durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Ontem, conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é verdadeiro. A resposta do presidente Bolsonaro veio à tarde. Ele reuniu ministros e aliados para um pronunciamento no Palácio do Planalto e negou que tenha tentado interferir em inquéritos da Polícia Federal. Hoje pela manhã,
acredito que 7 ou 8 deputados, ou meia dúzia, tomaram café comigo. E eles estão à vontade, se quiser falar ou não. Eu lhes disse, hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas, que eu lamento. Para muitos, vai deslustrar a sua tão defendida biografia. Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência com ele perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência oficiais do governo, como a ABIN, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir, implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. Olha, o que se viu em Brasília hoje é algo sem precedentes. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, eles construíram a biografia com base na defesa da moralidade, da ética e no combate à corrupção. E é a essência do discurso dos dois, esses temas. E se juntaram no governo com a promessa de aplicar esse discurso. E acontece o que com os dois? O casamento acaba da pior forma possível, um acusando o outro de quase tudo aquilo que eles sempre disseram que combatiam. E agora vai acontecer o quê? Os dois vão ser investigados pelo Procurador-Geral da República. E durante o pronunciamento de Bolsonaro sobre a demissão de Moro, houve panelaço pelo país. Panelaço no Cabral. As declarações de Sérgio Moro ao confirmar o pedido de demissão provocaram reações imediatas de todos os lados. No Congresso Nacional, líderes de partidos lamentaram a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lamento que, por procurar trocar o comando da Polícia Federal por motivos impublicáveis, o presidente Bolsonaro faça movimentos que levem à demissão do ministro Sérgio Moro. Essa demissão só pode ser comemorada por quem é a favor da corrupção, por quem defende os crimes de colarinho branco. É uma notícia péssima para o governo e pior ainda para o Brasil, porque se já tínhamos uma crise de saúde e uma crise econômica instalada,
se consolida de uma vez por todas essa crise política. O PSB pediu a abertura de uma CPI para investigar a tentativa de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal, denunciada pelo agora ex-ministro da Justiça. Deputados também vão convocar Sérgio Moro para dar explicações à CPMI das fake news sobre a exoneração do diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo. O documento já foi protocolado. Pelas redes sociais, o ex-presidente Fernando Henrique pediu que Jair Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado, o que pouparia um longo processo de impeachment. A Federação Nacional de Policiais Federais defendeu o direito do presidente de fazer trocas na equipe, mas sem interferências nas investigações. Nós temos muita preocupação em relação a qualquer tipo de ingerência política, de interferência nas nossas investigações. A Polícia Federal há muito tempo desfruta dessa autonomia investigativa. Nós realmente nunca tivemos um caso de interferência política no conteúdo das nossas investigações. Parlamentares da base aliada saíram em defesa de Bolsonaro. A deputada do PSL, Carla Zambelli, afirmou que há 5 anos luta pela autonomia da Polícia Federal e que o presidente acredita no mesmo. O deputado do Podemos, Marco Feliciano, escreveu: "É no fogo cruzado de uma guerra que os bons soldados se revelam. Agora vamos ver quem é quem nessa história." O deputado Bibo Nunes, também do PSL, se manifestou a favor de Bolsonaro. O que me chocou mais também foi a maneira desleal como ele saiu. Nem ao menos foi conversar com o presidente da República e programou uma coletiva onde tentou denegrir a imagem do presidente da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse que é preciso aguardar os desdobramentos das declarações de Moro, classificadas por ele como graves. Antes mesmo da confirmação da demissão, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, destacou em uma videoconferência o papel de Sérgio Moro e da Operação Lava Jato no combate à corrupção. O fato é que ele é o símbolo deste processo histórico. E, portanto, eu acho que isso revela, como fatos já vinham revelando, um certo arrefecimento desse esforço de transformação do Brasil. Em nota, procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná consideraram inconcebível que o presidente da República tenha acesso a informações sigilosas ou que interfira em investigações. Afirmaram ainda que a tentativa de nomeação de autoridades para interferir em determinadas investigações é ato da mais elevada gravidade e abre espaço para a obstrução do trabalho contra a corrupção e outros crimes praticados por poderosos. Em nota, o ex-presidente Michel Temer disse que o Brasil está atravessando a maior crise da sua história, sanitária, econômica e agora política. Palavras dele, abre aspas, "Para a crise sanitária e econômica, precisamos de união, solidariedade e muita energia. Para a crise política, as palavras-chave são equilíbrio e responsabilidade. Só assim sairemos maiores de todas elas." Além de escolher um substituto para assumir a direção da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro pode desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2. A lista de possíveis nomes começou antes mesmo de Sérgio Moro anunciar o pedido de demissão. O presidente Jair Bolsonaro já cogitava a escolha do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência para substituir Maurício Valeixo na Polícia Federal. Alexandre Ramagem é delegado da PF desde 2005. Nas últimas eleições, ele assumiu a coordenação de segurança da campanha de Bolsonaro após o atentado em Juiz de Fora. Antes de comandar a ABIN, ele foi assessor especial na Secretaria de Governo da Presidência da República. Outra possibilidade é o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, também delegado federal. A ideia chegou a ser discutida por Bolsonaro nesta semana, com o governador Ibanez Rocha. Com a saída de Moro do governo, o presidente passou a buscar mais 2 nomes, com a ideia de efetivar um antigo sonho: desmembrar Justiça e Segurança Pública em 2 ministérios. Ivan Sartori, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, está na lista para assumir a Justiça. Ele foi relator do recurso que anulou julgamentos que condenaram policiais militares pelas mortes de presidiários no Carandiru há 28 anos. O atual chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, é outro nome cogitado, homem de extrema confiança de Bolsonaro.
Anderson Torres, secretário de Segurança da capital, aparece também como um dos cotados para a segurança. Por fora, corre ainda o ex-deputado federal Alberto Fraga, oficial da reserva da PM. A repórter Carolina Vilela tem mais informações ao vivo de Brasília. Carol. Lana, a exoneração de Sérgio Moro já foi publicada no Diário Oficial da União. E o presidente Jair Bolsonaro republicou a exoneração de Maurício Valeixo, da direção-geral da PF, desta vez sem a assinatura de Sérgio Moro. Havia ainda a expectativa de que os presidentes da Câmara e do Senado se pronunciassem sobre a saída de Moro e as declarações feitas por ele. Mas Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre ainda não comentaram o assunto. Na Câmara, há pelo menos 28 pedidos de impeachment contra Bolsonaro e o mais recente foi protocolado hoje pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. A renúncia do ministro da Justiça, Sérgio Moro, também foi notícia na imprensa internacional. O jornal espanhol El País disse que Jair Bolsonaro perdeu a peça mais preciosa de seu governo. O inglês The Guardian chama Moro de ministro celebridade e diz que a demissão cria um conflito político no momento em que o Brasil sofre para conter a pandemia de coronavírus. Na França, o Le Monde ressaltou a acusação de Moro de que houve ingerências políticas de Bolsonaro em assuntos judiciários. Nos Estados Unidos, o New York Times lembrou que o ex-juiz federal se tornou a face do combate à corrupção que varreu a América Latina. O argentino La Nación disse que a renúncia de Moro priva Bolsonaro de um colaborador que encarnava as promessas eleitorais de luta contra a corrupção. Alimentos garantidos na mesa do brasileiro. Uma plataforma digital que conecta fornecedores, restaurantes e consumidores é uma das soluções que apareceram nessa crise. Durante a crise, adaptações são necessárias. Esses dois sócios que administram uma padaria, um café e um restaurante sabem bem disso. Tiveram que criar um serviço de entrega de refeições, o que representa apenas 5% das vendas normais. Com menos clientes, as compras dos fornecedores habituais também diminuem. A gente comprava dezenas de quilos de comida. Hoje a nossa necessidade, talvez um atacado perto fizesse sentido. O setor alimentício tem sentido o reflexo da pandemia. Com bares e restaurantes fechados, as vendas diminuíram. E no Cinturão Verde de São Paulo, que é onde são plantadas as frutas e hortaliças que abastecem a cidade, muitos produtores estão perdendo alimentos. Essa produtora de Pindamonhangaba teve que jogar fora meia tonelada de cogumelos por dificuldade no escoamento da produção. Fechou, daí o restaurante falou que não ia pegar. E depois que veio a determinação que poderia fazer delivery. Mas daí tarde demais, porque o cogumelo a gente colhe de 2 a 3 vezes por dia. Uma solução encontrada pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado foi criar uma plataforma para conectar compradores e vendedores, o pertinho de casa. Por exemplo, você está na Avenida Paulista, no número 10. Aí tem um produtor de tomate que você está procurando que está na Avenida Paulista, número 1000. Você interliga essa plataforma sem atravessador, sem custo nenhum e vende. É oferta e procura. Para passar o tempo durante o isolamento, brincadeiras antigas como jogos de tabuleiro estão de volta. Fechados em casa, chega um momento em que não tem muita coisa para inventar, né? Parece que tudo se repete e aí haja criatividade. Em meio a essa pandemia, estamos fazendo coisas que antes não tínhamos tempo e não nos dávamos conta da gostosura que é, como se divertir com os jogos de tabuleiro. Você achou já? Eles são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tia filha de 9 anos é apaixonada por esse tipo de jogo, mas os pais não tinham muito tempo de brincar com ela por causa do trabalho. E agora... Ela tá adorando, né, filha? Você tá adorando essa quarentena, né? A gente não é uma família que não para em casa por conta da rotina dele de trabalho. Ela tá adorando ficar em casa. Em São Paulo, a família Esteves se diverte montando quebra-cabeças e jogos de tabuleiro. O que eu mais gosto é o detetive. A gente sempre teve muitos jogos, né, de tabuleiro. É uma forma de todo mundo também acabar brincando junto. E agora, com a quarentena, a gente tá resgatando todos eles. A família de Moura é de Curitiba. E olha, eles jogaram todos os jogos que eles tinham em casa. E aí surgiu uma ideia, criar um personalizado, o jogo da quarentena. Essa região tem coronavírus, fique uma rodada em quarentena. Um ponto de
de partida é a casa e o final é a escola. Então quem chegar primeiro no Medianeira vai ser o vencedor. A Cecília, você já deve ter visto ela antes. Ela vive nas redes sociais falando sobre como se cuidar nessa pandemia. Tem um monte de desafio que a gente chegar. A gente tem que passar por uma quarentena. Baixa a ansiedade deles, né? Com certeza ajuda bastante. Tchau, se inscreva no meu canal e dá o seu like, aperta o sininho aqui embaixo. Tchau! Agora é hora do esporte. A bola rolou na Suécia, pelo menos no time do Ibrahimovic. O atacante, que tem contrato com o Milan até junho, disputou um amistoso na sua terra natal e, para variar, balançou a rede. Ibrahimovic jogou pelo Hammarby, clube do qual se tornou coproprietário recentemente. A Suécia foi um dos poucos países a não adotar a quarentena. Com direito à torcida na cozinha, Mbappé fez uma bela cesta com bola de papel. A nova habilidade do craque francês já rendeu mais de 4 milhões de visualizações. Hoje é sexta-feira, então vai, menino! Por aqui, o também atacante Alexandre Pato colocou o chapéu de palha e foi pra dança. Mas não se esqueceu de passar o álcool em gel. Por falar em diversão, olha só o LeBron James atacando de cantor de rap durante a quarentena da NBA. E mandou bem. Sem a participação dos Estados Unidos, líderes mundiais e a Organização Mundial da Saúde lançaram hoje um plano de combate à pandemia do coronavírus. De Londres, o correspondente Felipe Killing traz os detalhes. A crise é global e a solução é uma responsabilidade de todos. Essa é a linha de trabalho da Organização Mundial da Saúde, que se uniu a líderes mundiais e empresas do setor privado para elaborar um plano de colaboração para acelerar a produção e o desenvolvimento de uma vacina. Garantir que todos os países tenham acesso à imunidade de forma rápida e eficaz quando ela estiver pronta é a meta para que a pandemia seja logo vencida. Os Estados Unidos, que na semana passada suspenderam o financiamento à OMS, não participarão da iniciativa. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que serão necessários os maiores esforços sanitários da história para que o planeta se livre da Covid-19. Hoje, apesar dos efeitos colaterais na economia, o melhor remédio tem sido o isolamento social. Em quarentena, desde o dia 14 de março, a Espanha registrou nesta sexta-feira o menor número de mortes em mais de um mês. Foram 367. Aqui no Reino Unido, o número diário de mortes segue preocupante. Foram 684 em hospitais, segundo o último balanço. O total passa de 19.500. O governo alerta que o pico ainda não passou e pede para que a população fique em casa. 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos iniciaram o Ramadã, o mês sagrado do islamismo. A tradição é de jejum do amanhecer ao pôr do sol. À noite, famílias e amigos se reúnem para comer. As mesquitas normalmente ficam lotadas. Mas tudo isso será diferente em meio à pandemia. Isolamento social e cultos online são parte agora da nova rotina. Hora da previsão do tempo. No Nordeste e no Norte, o tempo vai continuar fechado e ainda há grandes volumes de água previstos, principalmente aqui nesta faixa leste. Mas vai continuar abafado em Salvador, Fortaleza, Teresina e Belém também. A máxima fica na casa dos 30 graus. O corredor de umidade que vem lá da Amazônia vai espalhar chuva pelo Mato Grosso e aqui um pedacinho de Goiás. O que não influencia nas temperaturas durante o dia. Em Cuiabá vai fazer 33 graus, em Goiânia 28, Brasília 25, um pouquinho mais fresquinho. E Campo Grande 32 graus de máxima. Agora o sol. Em toda esta área em laranja, que vai do interior da Bahia até o Rio Grande do Sul, céu limpo, sem nuvens e nada de chuva. Para quem gosta de calor, olhem só o prato cheio. No Rio de Janeiro, máxima de 29 graus amanhã, em São Paulo 28, assim como Belo Horizonte e Vitória está lá com o Rio de Janeiro, máxima de 29 graus também. Mesma condição de sol para todo o sul. Vou destacar Porto Alegre, que chama a atenção pelas altas temperaturas durante o dia. Calorão, né? Máxima de 32 graus. Mas olha só, o friozinho de noite. Mínima de 16 graus e a sensação térmica fica na casa dos 14 graus. Bom, as máscaras viraram acessório obrigatório em quase todo mundo, mas é importante saber como usá-las e as dúvidas continuam.
Eu tiro ela e... A Ângela é vendedora ambulante e tem feito sucesso com máscaras estampadas. É feita de retalho. Ah, de retalho. Ela faz, aí eu vendo as máscaras aqui no ponto. Tenho vendido muito bem, os passageiros daqui compram bastante. E quanto é que você vende cada máscara? Eu vendo a R$5. As máscaras de tecido se popularizaram não só onde o uso é obrigatório, como no Rio de Janeiro, mas também onde ela é só uma recomendação. A Sionara é técnica de enfermagem. No trabalho, ela usa máscara cirúrgica e descartável, mas na hora de ir para a rua, prefere a de tecido. A máscara tem que ter dupla face, para ter uma segurança maior, né? Mas é bom ter cuidado com a higienização. Ela deve ser constante, antes e depois do uso. Com mais de 60 anos de idade, Paula só sai de casa com máscara e ainda leva mais 2 por segurança. Afinal, quanto tempo dura a máscara de tecido? De quanto em quanto tempo ela deve ser trocada para garantir que tanto eu quanto ela fiquemos seguros, né? 2 horas a 3 horas no máximo. Depois disso, ela não vai funcionar mais, ela tem que ser descartada. Prestou atenção? A seguir, os números da tensão no mercado financeiro causado pela saída de Sérgio Moro do governo. E ainda, aperto no orçamento está fazendo pais mudarem os filhos da escola particular para a pública. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Oi, galera! Felipe Araújo na área, olha só. Já tô aqui escondendo